Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional fez o seu primeiro teste na pré-temporada de 2024. Sim, porque o jogo que aconteceu contra o Avenida e que teve até uma vitória colorada pelo placar de 1-0 foi ainda em ritmo de treino. Logicamente e evidentemente, a equipe buscando o melhor condicionamento físico e as melhores alternativas táticas durante o jogo, mas serviu para os novos reforços mostrarem as suas caras. Robert Renan, Johan e Lucas Alário também estrearam e no fim das contas o Inter começa com o pé direito no Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre a vitória colorada sobre a Avenida, 1-0 aqui no Beira-Rio com os portões fechados, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar tudo sobre a vitória colorada aqui no estádio Beira-Rio. Portões fechados, 1-0 sobre a equipe da Avenida. O Inter começando com o pé direito a temporada de 2024. Obviamente um jogo onde a equipe ainda não apresentou 100% da sua capacidade física, até mesmo tática. O Kudê falou sobre isso antes do jogo. Mas foi uma partida onde a gente pôde ver algumas das coisas que aconteceram durante a temporada de 2024. E as principais novidades, obviamente, elas foram em nomes. Naqueles jogadores que fizeram as suas estreias com a camisa do Inter. O Robert Renan na zaga, o Johan no setor do meio-campo e o Lucas Alário no setor do ataque. Teve o Ivan, que também começou como titular, teve uma infelicidade, uma saída onde ele até saiu mal do gol. Ele acabou se lesionando, vai ser examinado, ninguém sabe qual a gravidade da lesão dele, mas, em especial, esses três jogadores, Robert Renan, Johan e Lucas Alário, tiveram a primeira oportunidade para mostrar o seu futebol aqui no estádio Beira-Rio. O jogo em si, o Inter teve dificuldades. Obviamente, um time ainda desembocado e obviamente, e isso ficou muito claro para todo mundo, um time que não colocou 100% de suas condições nessa partida. O Inter pareceu tratar o jogo como um jogo treino. E isso também vai ao encontro daquilo que a comissão técnica falou durante a semana. A gente repercutiu, por exemplo, a fala do técnico Eduardo Kudê, que disse que das primeiras 4 a 6 semanas serão de trabalhos intensos no CT e que ele vai tentar manejar a carga dos treinamentos com aqueles jogadores que jogam, até que a equipe esteja com 100% das suas condições. O Inter sim trata esses primeiros jogos como jogos de pré-temporada, e a gente pode ver isso dentro de campo. Um time que estava com o freio de mão um pouco puxado, também pelo fato dos jogadores ainda estarem em uma carga intensa de treinamentos, com a perna um pouco pesada, e ainda não se aprofundou o modelo tático que o Kudê pretende trabalhar ao longo dessa temporada. E isso também ficou claro, tá? Com isso, um jogo onde o Inter teve muita posse de bola no primeiro tempo, mas pouca efetividade, pouca criação de jogadas. Enquanto a Avenida se recuou toda atrás e teve uma ou duas chances esporádicas no gol. E esse foi o primeiro tempo. Primeiro tempo muito morno, muito travado, muito preso das duas equipes. E claramente com alguns jogadores desembocados. E aí a gente começa a entrar nas individualidades. O Inter, em alguns lances, o Bruno Henrique estava a 3 metros do companheiro para conseguir encontrar um passe para deixar ele em condições de gol e errava. O Ener Valencia recebeu uma bola em profundidade, tinha a opção do Lucas Alário, foi pro drible e errou o drible. O Wanderson, em outra jogada pelo lado esquerdo, tinha a possibilidade de passar pelo lateral, passa pelo lateral, mas o toque que ele dá na bola é forte demais e ela escapa pela linha de fundo. Os jogadores, logicamente, e isso é absolutamente normal, desembocados nesse primeiro jogo, algo que vai ir naturalmente melhorando ao longo da temporada. Além disso, o Inter teve um pequeno buraco no setor de criação. E esse talvez seja a principal situação que o Kudê precisa trabalhar taticamente para o ano de 2024, porque o Inter muda a sua maneira de jogar. Neste momento por uma necessidade, porque o Alan Patrick ele está suspenso, mas sem Alan Patrick, com o Alário sendo o companheiro de ataque do Ener Valencia, faltou aquele cara para pisar em cima da bola e clarear e pensar o jogo para o Internacional. O Johan tentava fazer esse papel pelo lado direito, aliado ao Bruno Henrique, que fez esse papel um pouco mais centralizado, mas faltou um pouco mais de efetividade na criação do Internacional, em especial no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo termina 0-0 e aí com a troca apenas no gol, em função da infelicidade que o Ivan teve. O segundo tempo ele foi um pouco diferente porque o Avenida não ameaçou sair
para o campo e também por uma postura um pouco diferente do Internacional. O Inter dominou mais ainda a posse de bola, utilizou mais os lados do campo porque se viu que ali o Wanderson pelo lado esquerdo, o Bustos e o Johan pelo lado direito levariam vantagem em cima dos laterais pesados da equipe da Avenida e o Inter conseguiu construir algumas chances de gol por ali. O Avenida não saía com a bola, o Avenida estacionou e também cansou o time da Avenida, estacionou completamente o seu time no campo defensivo, 2 ônibus ali na frente da área e o Inter tinha a posse de bola, mas tinha alguma dificuldade de furar este bloqueio, até que chega o lance do gol. Um cruzamento do lado esquerdo do René, de tantos cruzamentos um deles ia entrar, o Valência consegue dar um bom toque de cabeça para o Wanderson no segundo pau, tocar de cabeça e fazer o gol que deu a vitória para a equipe do Internacional. Atuações individuais, o Alário, bem desembocado, tá? Ele teve também um lance onde o Valência toca para ele tinha a possibilidade de dominar e clarear para a finalização, mas ele acabou não conseguindo, a bola acabou mordendo ele ali, claramente de um jogador que está desembocado, e o Alário ele não joga uma partida profissional desde abril. O Valência também um pouco desembocado e tentando se entender de uma melhor maneira com o Alário. Eu gostei da atuação do Johan, um jogador muito dinâmico, um jogador que claramente vai ser uma peça importante para o meio-campo do Cudê. O Robert Renan é um zagueiro que é muito técnico, mas ele é sim um pouco enfeitado. Teve um lance que a bola era só ele tocar para a linha de fundo. Ele foi tentar um domínio, foi tentar um recuo, e aí teve que obrigar o Antony a fazer a melhor defesa do jogo, talvez, do goleiro do Internacional. Essas as novidades. O melhor em campo do Inter, para mim, foi o René. Um cara muito seguro defensivamente e um cara que também, do meio para frente, conseguiu desequilibrar acertando o cruzamento que resultou no gol do Internacional. O Vitão também fez um bom jogo. O Arangues, como um primeiro volante, é um cara que dá uma saída completamente diferenciada. Mas, para um primeiro teste do Internacional na temporada ou na pré-temporada, se a gente entender que o Inter ainda está nessa fase, ficou de bom tamanho. Obviamente, não foi uma atuação brilhante. Não foi um super Inter. E não vai ser nesses primeiros jogos, tá? Mas o Inter cumpre o seu papel, vence um adversário fraco, ainda sem colocar o pé totalmente 100% no acelerador e dá sequência à pré-temporada, vai dar sequência aos aprofundamentos táticos e da construção desse time que promete muita coisa ao longo da temporada de 2024. Ansioso pelas repercussões de vestiário, porque aí sim, a gente vai ter muitos assuntos, mercado de transferências, Borré, muitas coisas que serão abordadas no vestiário do Inter, no primeiro vestiário do Inter de 2024 e a gente volta com ele no Diário do Inter KTO, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal.